Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém? Que Ele nos dê paz. Antes da gente seguir o curso normal das coisas, ou pelo menos o curso planejado, eu quero dizer para vocês uma coisa. Isso eu acho que eu posso dizer da parte do Pai, porque sei que isso está no centro do coração de Deus. Vocês sabem que o que interessa para Deus é extirpar o pecado. A gente acha que a gente tem muita coisa para fazer, a gente fala sobre isso, né? Sobre sermos bons cidadãos e bons cristãos, bons discípulos de Jesus, e a gente tem muito material para estudar. A Bíblia é mesmo muito rica, infinita em sabedoria, em ensino. Mas, meu irmão, você e eu não podemos perder de vista isso. Deus não suporta o pecado. E o que Ele quer é que você e eu não tenhamos pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como discípulo de Jesus, você tem que viver para exterminar o pecado na sua vida e ao seu redor, na medida da sua possibilidade. Vamos orar? Senhor, tira o nosso pecado. Tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos, o nosso andar é torto, a nossa vontade é fraca, nós somos lenientes conosco, nós toleramos o erro, o pecado, nós nos conformamos, tomamos a forma das coisas desse mundo, nós nos deixamos pensar como todo mundo pensa. Nós nos permitimos, Senhor, crescer pensamentos de rebelião, de autossuficiência no nosso seio, no seio da igreja, nas nossas famílias, dentro de nós. Perdoa-nos, Deus, porque nós queremos viver uma vida plena, a vida que o Senhor tem separado para cada um de nós, uma vida abundante, como nós estudamos. Vem, Senhor, pela Tua palavra, tira o pecado do nosso meio, tira o pecado do nosso coração, que nós possamos ser pessoas que buscam sempre honrar o Seu nome em tudo que a gente falar, pensar, sentir e fizer. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém? Amém. Nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, quer dizer, eu estou falando sobre os 10 mandamentos esse ano. E o ano já está acabando, de modo que hoje nós vamos ver 2 mandamentos, ao invés de 1. O 9º e o 10º mandamentos. Que vocês sabem de cor qual é, né? Claro. Certo? Amém? Grilos. Constrangimento. Vergonha. Gente, 9º e 10º, vamos? Não pode ler, de cabeça. Não? Vamos lá. Estou abrindo aqui, tá? Está chegando. Alguém fala para mim, gente, que eu esqueci. O 9º e o 10º. Não dê falso testemunho, Lili, e não cobiçar as coisas alheias. Né? O catecismo católico colocou na nossa cabeça que o último mandamento é não cobiçar a mulher do próximo, o que excluiria as mulheres desse mandamento. Né? Fala assim, não, tranquilo. Né? É só para homens, esse é o mandamento dos homens, esse aí. Né? Deus sabe como é que os homens são, então Ele botou um só para os homens. A gente vai ver que não. Né? Êxodo 20, 16... Primeiro 16, porque nós vamos estudar 2 mandamentos, né? Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quero lembrar vocês, em primeiro lugar, antes da gente continuar esse estudo. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 e versículo 21. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei,
e me manifestarei a ele. Em Mateus 5,17, no sermão, Jesus diz o seguinte: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. A gente viu que os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, elas foram cumpridas por Jesus. Ele é o maior cumpridor, o primeiro e o maior cumpridor da lei de Moisés. Mas o que ele nos ensinou é que a gente não deve observar leis de forma exterior, cerimonial, só por aparência, mas de forma plena e abundante. Os 2 primeiros mandamentos revelam que Deus é um só, e ele exige exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de culto, ídolos e etc. O 3º mandamento chama a gente para uma vida íntegra. Não só não falar o nome de Deus em vão, mas não tomar o nome dele em vão. Não dizermos que nós somos cristãos e vivermos uma vida dissoluta, uma vida como qualquer outra vida sem Jesus. O 4º mandamento, a gente reconhece que ele é o Criador e por isso a gente observa um descanso, que é cerimonial, que é contemplativo, para lembrar que Deus cria todas as coisas, guardar o Shabá. Esse é o 4º mandamento. No 5º mandamento a gente aprendeu que devemos honrar, dar peso aos nossos pais e mães. E isso vai estender os nossos dias na terra que Deus nos prometeu. A 6ª palavra é para que a gente não assassine ninguém, no corpo ou na alma. E por isso Jesus incluiu o ódio neste mandamento, que é equivalente a você assassinar uma pessoa. O 7º comando é para que não se cometa adultério. E Jesus, mais uma vez, eleva o padrão, dizendo que não basta só não trair, mas sequer pensar sobre isso com outra pessoa. No 8º mandamento a gente é orientado a não tomar nada de ninguém injustamente, não furtarás. E a gente viu que isso pode ser inclusive atrasar salário de funcionários. Isso a gente viu inclusive que é fazer corpo mole no serviço. Tudo isso também significa furtar as coisas alheias. No 9º mandamento, a gente leu agora, ele condena a mentira, o falso testemunho. E o 10º, ele fala do perigo da cobiça, e por isso a proíbe. Para a gente saber o que é falso testemunho, ou entender melhor a extensão do que isso quer dizer na palavra de Deus, é importante a gente saber o que é a verdade, em primeiro lugar. Né? Porque o falso testemunho é a ausência de verdade. Isso nos parece um pouco claro, até semanticamente falando. Agora, qual é a extensão desse falso testemunho é melhor compreendido se a gente souber o que é a verdade, né? E a verdade é uma só. Isso é até uma expressão, né? Sempre que alguém vai falar alguma coisa, diz, olha, a verdade é uma só, 2 pontos, e aí fala alguma coisa que ela acha que é verdade, e às vezes é uma grande mentira. Mas, né? A verdade é uma só. Vamos fazer um exercício matemático aqui. 2 pessoas com opiniões totalmente diferentes sobre o mesmo assunto não podem estar certas. Ok? Se eu digo que a parede é branca e a Miriam diz que é amarela, não pode haver uma verdade dela e uma verdade minha. Existe uma só. Nós 2 nunca podemos estar certos se a gente divergir. Nós 2 podemos estar errados, ok? E um de nós pode estar certo. A verdade só está de um lado. Ou os 2 concordam e estão certos, ou quando 2 discordam sobre uma coisa, um necessariamente está errado, ou ambos. Nunca os 2 estarão certos. Isso parece trivial, mas não é. Nós vivemos num mundo em que a verdade já foi relativizada. Nós vivemos uma década em que isso está extremo. Nunca antes, para usar a expressão de um político famoso, nunca antes na história desse país e do mundo, a verdade foi tão achincalhada. Gostaram da expressão? Foi tão vilipendiada, foi tão desprestigiada, tá? Para usar um termo mais comum, como hoje, né? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. O importante é que a gente se respeite. Eu respeito a sua verdade, você respeita a minha. Você pode respeitar a pessoa, você pode respeitar a liberdade da pessoa de estar errada ou de estar certa, de estar errada na sua opinião.
mas a verdade mesmo é uma só. A verdade é eterna. A verdade sempre foi verdade. Pensa bem, mesmo coisas normais, corriqueiras para a gente, sempre foram verdade, desde que o mundo é mundo, desde que tudo foi criado. Eu quero dar um exemplo para quebrar a perna do Williams. Vamos falar de carro. Carro. Deus não inventou o carro. Quem inventou o carro foi o homem. Tá bom, vamos lá. Se você andar com um carro, motor a combustão, sem óleo, o que acontece? Tem como eu estar certo e o Juan errado, Juan, sobre esse assunto? Não tem como. Eu posso dizer, Juan, motor anda sem óleo. E o Juan vai me dizer, não, anda com óleo. Não dá para ele ter a verdade dele ou ter a minha. Pode até ser, mas o meu motor vai fundir em pouco tempo. E aí vai se ver quem estava certo, quem estava errado. Então a verdade, desde que tudo foi criado, a verdade sobre vários assuntos, ela é sempre uma só. O nosso trabalho, e aí eu vou dizer o meu trabalho jurídico, para falar da minha profissão, é sempre procurar virar a cabeça do juiz para aquilo que você acha que é verdade. Para convencer o Estado de que o seu cliente tem razão, porque ele está dizendo a verdade ou porque a verdade está do lado dele. Num contencioso, a verdade sempre é uma só. Duas pessoas não têm razão num processo judicial. Uma ganha e uma perde. Ainda que vários pedidos, uma perca uma e outra coisa, a outra ganhe uma e outra coisa, normalmente se acha aquilo que se convenciona entender, pelo menos na cabeça do juiz, aquilo que é a verdade. A verdade, ela é imutável, além de ser eterna. Ela não tem tempo. O que é verdade hoje não vai deixar de ser verdade amanhã, isso é porque ela é eterna, e ela não muda. Então, a verdade de que o carro não anda sem óleo no motor não vai mudar, a menos que mudem os motores, né, Juan? Seja elétrico. Elétrico não usa óleo? Não precisa de óleo para tração? Eu não sei. Pois é, eu sei que o motor a combustão precisa. A não ser que mude-se o motor, o jeito ou a tecnologia, vamos precisar, ou seja um motor de avião, né, que é na verdade só uma turbina que trabalha com ar, a gente sempre vai precisar daquela mesma coisa. A verdade não muda. Então a gente viu que a verdade ela é uma só, ela é eterna e ela é imutável. Quem mais, queridos irmãos, é um só, é eterno e nunca muda? Deus, Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estudamos aqui na classe com a Regina que Jesus e o Pai são um. Se Jesus, mais um raciocínio matemático aqui, se Jesus é a verdade e Jesus é igual a Deus, logo, Deus é verdade. Deus é a verdade. A pessoa de Deus, Ele é verdade. É por isso que Deus odeia a mentira. Porque a mentira é não Deus. Se Deus é todo verdade, o que não é verdade está fora de Deus. Salmo 5, versículo 6. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e o fraudulento. Em algumas versões diz o sanguinário, diz assassino, e fraudulento mentiroso. Então aqui tem a mentira ao lado do assassinato. Isso Salmo 5, 6. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 6, versículos 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas e uma última Deus abomina. Quais são as 6 coisas? Versículo 17. Olhos altivos, orgulho, mitidez, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, assassinato, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º,
o que semeia contenda entre irmãos. A gente vê aqui em Provérbios 16, 19, que 2 vezes o texto diz sobre mentira, língua mentirosa e testemunha falsa, que profere mentiras. Dos 7, 2 deles falam diretamente sobre mentira. Isaías 59, 12 a 14. Isaías 59, 12 a 14. Eu quero que você leia comigo esse aí, vou te dar um segundinho para você abrir. Isaías 59, 12 a 14. Isaías 59, versículo 12. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Versículo 13. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, e pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Versículo 14. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Aqui o povo de Deus reconhecendo, o profeta Isaías dizendo que o povo reconhecia a sua iniquidade, que estava longe dos caminhos do Senhor. E o povo diz, reconheço a minha iniquidade, e que essa minha iniquidade é mentir contra o Senhor. É conceber a mentira e a palavra de falsidade no meu coração. Aqui a verdade anda tropeçando pelas praças, é interessante porque o foro das cidades antigas, o lugar onde se resolviam as coisas, o poupa-tempo das cidades antigas eram as praças. Normalmente uma praça ou mais de uma praça, mas a justiça era administrada numa praça. Normalmente em frente de um castelo, de um governante, de um templo, de uma divindade, enfim. As coisas se resolviam ali, na praça pública, né? É como se a nossa Praça da Sé fosse ao mesmo tempo a praça e o Fórum João Mendes. Está certo que o João Mendes fica na frente da praça, né? Mas imaginem que o prédio João Mendes não existe, só tem a praça. Era ali que antigamente as coisas eram resolvidas, ao ar livre. E era ali que as testemunhas tinham que dizer que viram ou não viram alguém fazendo ou não fazendo alguma coisa errada. E era ali que a sentença era dada e era executada. Muitas vezes pena de morte. Ali mesmo. Ou levavam para fora da cidade, no caso dos israelitas, para matar fora dos limites da cidade, né? Para apedrejar fora dos limites da cidade. Mas a justiça era administrada em praças. E aqui a palavra de Deus diz, a verdade anda tropeçando pelas praças. Anda sendo difícil você ver as pessoas falando verdades. Devo lembrar a vocês que a mentira foi a primeira ferramenta do diabo para nos fazer pecar. Come, mas nem a pau que você vai morrer. Não tinha essa expressão, né? Mas ele falou, né? De modo nenhum você vai morrer. Pode comer. Olha que fruta bonita, não é? Quem mente é chamado filho do diabo, na palavra de Deus. Né? Porque o diabo é o pai da mentira. E por que o pai da mentira? Vamos lá, quem que é o pai da bossa nova? Nossa, para onde você foi, Williams? Calma, vem comigo. Quem que é pai da bossa nova? Quem que é considerado o pai da bossa nova? Vinícius de Moraes? Tom Jobim? Acho que Tom Jobim, João Gilberto. Pode ter uma luta aí entre os senhores, né, os velhinhos, para dizer quem... Não eles, né, para saber quem é o pai, mas a gente chuta aí mais ou menos. Mas por que a Liliane falou João Gilberto, eu falei Tom Jobim, eu falei Vinícius de Moraes, o pastor falou Tom Jobim? Porque quem tem o título de pai de alguma coisa é porque é a pessoa que começou alguma coisa, que criou alguma coisa, que é o expoente de alguma coisa. Por exemplo, diziam que um político aqui no Brasil era o pai dos pobres.
Já se disse que Santos Dumont, e a gente, o brasileiro acredita, os europeus, os americanos talvez não, mas a gente diz que quem é o pai da aviação? Santos Dumont. E eles dizem, não, são os irmãos Wright, porque eles foram mais espertinhos e fizeram patente, né? Mas enfim, discussão à parte, não vou tomar partido aqui, claro que foi Santos Dumont. A gente diz que ele é o pai da aviação porque é o primeiro. O diabo é o pai da mentira porque ele é o bom. Você já imaginou que um dia, na igreja, você ia ver o pregador elogiar o diabo em alguma coisa? Jamais, né? Mas ele é bom de mentir. Vamos dar isso para ele, né? Ele não tem ninguém melhor no universo para criar uma boa mentira, uma mentira suave do que o diabo. E a mentira, para funcionar bem, não pode ser escrachada. Quanto mais refinada, mais implícita, mais suave uma mentira for, uma ideia errada estiver dentro da sua cabeça e do seu coração, mais estrago ela causa. E é isso que a gente tem visto hoje. A mentira de que a verdade não existe. Renato Russo, hoje eu estou poético, hein? A verdade não há, sou a gota d'água. Pois é, então, a verdade não há, está errado, Renatinho, tem sim. Mas, quando essa suave mentira que paira por todas as jantares inteligentes, por todo o pessoal que se diz honesto, justo e que quer o direito de todos e a liberdade das pessoas, abraça essa mentira com todo carinho e cuidado, de que não existe uma verdade. O bom é que todo mundo, cada um tem a sua. A verdade existe e é uma só. Só que para a gente é difícil falar de verdade e de mentira, porque é difícil a gente controlar a nossa língua. E isso está na palavra de Deus também. Em Tiago, capítulo 3, versículos 7 até 9. Tiago 3, 7 a 9, eu vou ler, tá? Você anota aí, depois você pode conferir. Se quiser conferir agora, só me interrompa, tá bom? Tiago 3, 7 a 9. Pois toda espécie de feras, aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Eu ouço um amém, porque é difícil controlar minha língua. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aqui, meus irmãos, nessa altura, estudando o 9º mandamento, a gente já entendeu que quando a gente peca contra o nosso irmão, contra um ser humano, a gente peca indiretamente ou diretamente contra Deus. Porque todo homem foi feito à sua imagem e semelhança. Especialmente no 6º mandamento, não assassinarás, nós vimos isso. Quando a gente aniquila a vida de uma outra pessoa de forma injusta, nós ofendemos ao próprio Criador. Porque foi Ele que criou aquela vida. Porque Ele é o dono de todo o sopro de vida. Em Efésios 4, versículo 25, a gente lê o seguinte: por isso, Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O falso testemunho pode levar à morte. Literal ou figurativamente, uma notícia falsa sobre alguém pode destruir aquela vida, ou a família daquela pessoa. Agora eu quero convidar vocês para abrir, sim, vamos ler juntos, 2 passagens de Deuteronômio. A primeira está no capítulo 17, a segunda no 19. Vamos começar pelo 17. Deuteronômio 17, versículo 2. Chegamos? Deuteronômio 17, versículo 2, nós vamos até o 7. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado,
e o ouvires, então indagarás bem. Obrigado, pastor. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, aqui, como eu disse, e os apedrejarás até que morram. Versículo 6, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo. E depois, a mão de todo o povo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Aqui, em primeiro lugar, eu só quero reviver rapidamente uma reflexão que a gente já fez no sexto mandamento. Williams, tem uma contradição na palavra de Deus. Peguei aqui uma falha na lei. Deus, o próprio, mandando matar, quando o sexto mandamento diz, não matarás. Ora, que coisa é essa? A gente já viu que o mandamento diz não assassinarás, ou seja, não matarás de forma injusta, não matarás de forma vil, cruel, não matarás sem justiça. A morte como pena depois de um processo, de uma retribuição, depois de um processo legal, ela não é vedada. Muito embora, é claro, as sociedades, especialmente a ocidental, tenha evoluído para um patamar de que se tem muito pouco ou nenhuma pena de morte, a verdade é que depois de um processo, de um devido processo legal, se chegar nessa penalidade, isso não é vedado pela palavra de Deus. O que é vedado é você matar injustamente, é você matar por motivo torpe. Aqui, então, o que a gente tem é a definição de um devido processo legal, em Deuteronômio 17, versículos 2 a 7, dizendo que ninguém vai ser condenado à morte por uma testemunha só, precisa pelo menos de 2. E essas testemunhas vão ser as primeiras a atacar a pedra. E por que isso? Porque se ela estiver mentindo, a testemunha estiver mentindo, ela vai ter que levar a sua mentira às últimas consequências. Se eu lançar uma acusação falsa contra o pastor, eu e a Miriam combinarmos aqui e lançarmos uma acusação falsa e tiver que apedrejar, eu e ela vamos ser os primeiros a jogar pedra, sabendo que ele é inocente. E se for uma pessoa só, então primeiro, se eu quero prejudicar alguém lançando uma falsa acusação contra ele, sozinho eu não faço verão. Eu preciso convencer uma outra pessoa a fazer o mal comigo. Já é um pouquinho difícil, um pouquinho mais difícil. E essas 2 vão executar a pena, em primeiro lugar. É por isso que o falso testemunho é tão grave. Deuteronômio 19, vamos seguir em frente. Aqui eu vou ler os versículos 15 até o 21. Deuteronômio 19, 15 a 21. E assim diz a palavra do Senhor: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Ok? Lá a gente estava falando sobre pecado de feitiçaria, de idolatria. Agora nós estamos falando sobre qualquer tipo de pecado. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhes-ei como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem e o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E aqui você está incomodado, como eu fiquei. E aí você tem
a tentação de achar que o Deus do Velho Testamento é mais bravo do que o Deus do Novo Testamento. Quando Deus é um só. Deus não tolera a mentira. Deus não tolera o falso testemunho. E Jesus não rompeu com este mandamento. Antes ele o cumpriu e o excedeu. Vejam que isso é tão grave que por uma testemunha só não se pode acusar na lei divina. Por duas ou mais você vai reconhecer que alguma coisa de fato aconteceu. José, do Egito, foi vítima de falso testemunho. A mulher de Potifar fez o que com ele? Assediou e depois disse que ele, na verdade, é que atacou. E só ela falou. Imagino que ela não tenha tido outra testemunha. Talvez, bom, não sei, mas ele foi preso. E pela lei egípcia, lei egípcia, né? Pois é lei egípcia. E ele foi para a cadeia. E podia ter sido morto. Era escravo de Potifar, ele era propriedade, então não tinha direito civil para José. Então José passou por um triz, na verdade nem chegou a correr o risco de morrer porque Deus estava com ele, mas diante dos olhos humanos, aquela acusação falsa, a mulher, quando ela disse o que ela disse dele, sabia que o que podia acontecer com ele era, aliás, que o provável que aconteceria com ele era ele morrer. Ele ia ser morto pelo seu marido. E eu quero citar um caso aqui, que eu tenho visto durante a semana, e que é muito sério. E por isso o falso testemunho deve estar longe de você e de mim. Tem um ator que ele é famoso, é um ator bom, e por ser bom ator, se tornou diretor, lá na emissora onde ele trabalha, diretor do núcleo. Ele era o cabeça de todos os atores, artistas, atrizes, roteiristas, de toda a estrutura daquela emissora para aquele tema do qual ele era diretor. Ou seja, e ele chegou rápido, ele ainda é jovem. Ele foi acusado há 3 anos atrás de assédio sexual por 8 mulheres daquela emissora. E a carreira dele acabou. Ele foi demitido, teve processo interno, está rolando um processo na judicial e agora, 3 anos depois, processo em segredo de justiça, 3 anos depois, estão aparecendo mais e mais evidências de que ele foi vítima de um conluio de pessoas que foram prejudicadas por ele, profissionalmente falando, e viram na acusação de assédio um meio de destruí-lo, de se vingar dele. Eu estou dizendo que assédio não acontece? Não. Eu estou dizendo que os homens são coitadinhos? Muito longe disso. Estou dizendo que num caso de repercussão nacional, uma pessoa conhecida pelo Brasil inteiro teve a sua carreira interrompida. Ele tem 2 filhas, tá? Ele tem 2 filhas pequenas. E ele foi acusado de assediar sexualmente mulheres. Aqui, um parênteses. Descobriu-se que ele de fato tinha amantes, mais de uma. O casamento dele acabou, etc, etc. Agora, você vai me dizer, tá bom, então ele tinha amante, então ele merece. Será? Né? E o falso testemunho pode destruir a vida de uma pessoa. Como ele parece que até durante esses 3 anos destruiu a dele. Muita gente se mata por causa disso. Na escola, quando tem fake news, né, quando espalha notícias de alguém, de um menino, de uma menina na escola, adolescente às vezes não tem estofo, né, não tem bagagem para suportar. Tem gente que se mata por causa disso. Quando a palavra de Deus diz que a mentira está associada ao assassinato, está associada à morte, não é só porque o salário do pecado é a morte. Essa é a conclusão. Mas é porque, muito praticamente, uma mentira pode tirar o destino, a vida de uma pessoa do rumo. É por isso que para presbíteros, por exemplo, meus irmãos, não vale a acusação de uma pessoa só. Vocês sabiam disso? Que o pastor Carmo e a pastora Esther têm um foro privilegiado no tribunal
no tribunal eclesiástico? É só Gilmar Mendes. Não, estou brincando, não, Gilmar Mendes não. Mas é só, para um presbítero ser julgado, precisa de mais pessoas. O nosso livro de disciplina, inclusive, reforça isso. Por quê? Porque um pastor, na posição em que está, pode ser alvo de ataques. De qualquer coisa que ele tenha falado que a pessoa não tenha gostado, pode ser alvo de acusações falsas. Então, a palavra de Deus protege os seus interlocutores, aqueles que trabalham com isso, né? Então, orientações gerais, para a gente passar para o próximo mandamento e encerrar. Não falar da vida dos outros se não for necessário. Ainda que seja verdade. Ai, você viu que o Léo foi de amarelo no culto? Que absurdo. Se você não precisa falar de alguém, cala a boca. Que tal? Se isso não for gerar efeito nenhum de bem para ninguém, fica quietinho, fica quietinha. Confira as informações que você divulga antes de você divulgar. Serve para acontecimentos, fatos, serve para pessoas. Quando acontece uma guerra, por exemplo, é um momento, guerra, eleições, qualquer fato social mais relevante, é um terreno fértil demais para pipocar mentira de todo canto. O cristão, para não acabar testemunhando ou transmitindo uma coisa que não é verdade, deve ser o mais preocupado com isso. Nós devemos ser modelos para a sociedade de moderação, quando o assunto é fake news, por exemplo. Quando você recebe alguma coisa no seu celular que parece verdade, pensa mais um pouco. Lê alguma coisa a respeito. Se você quiser muito compartilhar aquilo, vai estudar. Se você não tem a pretensão de compartilhar, então tudo bem. Você recebe e vai ouvir isso como a gente ouve às vezes profetadas, né, ou profecias. A gente guarda, se aquilo for verdade, vai acontecer, o fruto vai ser dado, senão aquilo tende a morrer, porque a mentira tem perna curta, não só porque ela precisa de uma rede de mentiras para se sustentar, né? Se você pensar bem. Mas é porque a mentira realmente não vai longe. Perninha curta, ela dá 2 passinhos, cai. Né? A verdade é muito mais sólida, porque como ela é uma só, você pode bater naquela tecla a sua vida inteira. E não tem problema nenhum, porque aquilo é verdade. Em qualquer circunstância, uma verdade pode ser dita em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Aqui eu não estou dizendo para a gente ser franco ou sincericida, né? A gente falar verdades assim, para machucar as pessoas. Mas a verdade é que a verdade é muito mais sólida, ela é sólida por si mesma, do que uma rede de mentiras. Guarda informações que não precisam ser reveladas, meu irmão, minha irmã. Provérbios 25, versículo 9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem. Não descubras aqui não é assim, te proibir de, peguei, descobri que a Regina põe coentro no molho, por isso fica bom. Não é disso que se trata, descobrir o segredo de outro. O que é não descubras o segredo do outro se, vamos usar o mesmo exemplo da irmã Regina, ela me confidenciar alguma coisa em confiança, ou pedir oração sobre alguma coisa, ou revelar um pecado para ser tratado para a gente, eu chego e conto para todo mundo. Ah, mas eu não estou fofocando, eu estou pedindo oração pela irmã Regina. Porque ela me confessou um pecado, então eu vou aqui falar no grupo de WhatsApp da igreja para pedir oração. Fofoca! Prefira sempre presumir o melhor, sempre que a situação permitir. Então a gente não deve ser tolo, a gente não deve ser, não é inocente a palavra que eu quero usar, é naive, me ajuda, Camila? Ingênuo, obrigado, pastor, ingênuo. Não seja ingênuo, a gente tem que ser simples como as pombas e esperto como, qual é o outro bicho? Esperto como a serpente. Então o crente não tem que ser tonto. Né? Não tem que ser a velhinha de Taubaté.
Se você não conhece a referência, dá um Google que é engraçada essa história, é boa. Mas a gente deve presumir, se possível, sempre o melhor e não o pior. E o nosso coração parece que hoje em dia tem sido voltado para o contrário, a gente desconfia de tudo e de todos. E qualquer coisa que acontece, por exemplo, com esse ator, quando levantou-se uma atriz com outras e disseram, ele me assediou sexualmente, todo mundo falou, eu sabia. Mas tinha cara mesmo. Quando eu via na TV, eu olhava assim, tem cara de assediador. E muita revista, muito jornal embarcou na denúncia. Enfim, a carreira do cara realmente, até agora, acabou. Né? Prefira presumir o melhor, porque Filipenses 4:8 diz, se há alguma coisa boa, se algum louvor existe, isso é que habite o vosso pensamento. E não agrave o pecado de alguém. Também tem isso. Às vezes a pessoa fez de fato alguma coisa errada, aí você vai lá e põe uma vírgula a mais. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem faz isso é mentiroso. E Deus odeia. Então esse ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto, pecado, mentira, falso testemunho, condenado com a morte. Williams, mas hoje ninguém mentir não é pecado. Mentir não é crime. Mais ou menos. Se você mente em juízo, é crime sim. Se você mente e causa prejuízo injusto para alguém, num contrato, por exemplo, chama-se vício redibitório. Está gravado, depois você pode ver. Procura lá, você vai esquecer essa palavra. Se você vende um carro com o motor, né, Juan? Eu não pus óleo no motor, vai fundir. Eu chego para o Mário e falo, Mário, compra meu carro, lavo ele, passo pretinho no pneu, deixo ele tinindo. Isso, aí. Né? Pega o odômetro lá, volta os quilômetros, né? Meu carro tem 117 mil e cacetada, eu boto 17 mil. Ou 57 mil, né? Para ninguém desconfiar. É um carro de 2014, pois é. E aí você vende um carro velho como um carro mais novo. Isso é mentira que pode causar, que pode ser punido sim. Um ilícito civil nesse caso, mas pode. A gente precisa andar com os olhos abertos, meus irmãos. Não cobicem. Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. É fácil isso? Tranquilo, né? A gente tem inveja dos outros? Já cobiçou a coisa de alguém? O namorado de alguém? A namorada de alguém? Já deu uma olhadinha diferente? É fácil cumprir o mandamento? E vou além, porque a Bíblia vai além. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. O autor de Eclesiastes diz o seguinte, capítulo 4, versículo 4. Então, vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Você já pensou que toda técnica, todo o aumento da tecnologia, todo o esforço de um empresário ou toda a riqueza de uma empresa pode ser fruto simplesmente da inveja? Da cobiça? Eu quero tanto ter uma BMW, pastor Carmo. X3. Branca. Camila não gosta de branco, né? Então não pode ser a X3. Tem que ser outra. Porque a X3 boa mesmo é a branca. Que eu estou disposto a deixar minha esposa em casa sozinha e trabalhar 14 horas por dia no escritório para ter a minha BMW. Talvez eu perca a esposa, mas a BMW vem. Parece uma anedota, mas acontece muito. Sabe, é raro, mas acontece muito? Acontece demais.
O autor de Eclesiastes diz o que move o mundo é cobiça, é vontade de ter as coisas. E é verdade. Sabe quem mais falou isso? Adam Smith. Adam Smith foi um economista inglês. Hoje ele é muito citado por quem é mais, vamos dizer, liberal na economia. E o Adam Smith disse o seguinte, que a sociedade é um conjunto. Não que eu concorde, tá? Só estou colocando o posicionamento dele. Que a sociedade é um conjunto de egoístas. Todo mundo individualmente é egoísta, quer o melhor para si, que se dane os outros. Mas que isso no conjunto é bom para a sociedade. O raciocínio de Adam Smith é que a soma das vontades individuais egoístas vão fazer com que todo mundo se esforce para ser rico e isso vai gerar riqueza geral. Foi ele que escreveu A Riqueza das Nações. Eu posso estar errado, está gravado, se eu tiver, depois eu faço um disclaimer, tá? Mas foi ele que escreveu esse livro, A Riqueza das Nações, pensando como é que as sociedades enriquecem, como que elas evoluem. Por que eu digo que eu posso não concordar com tudo? Porque o que a gente vê é que o bolo cresce, mas não é para todo mundo. Que a riqueza dos homens egoístas exclui a maioria. Que a sociedade brasileira conseguiu construir 2.000 bilionários. E 70 milhões de pessoas não sabem exatamente se vão comer 3 vezes no dia, neste país. Então, o Adam Smith, com todas as devidas vênias, e há outras pessoas que pensam diferente no pensamento econômico, pensam outras coisas. Mas o que ambos estão corretos, tanto os liberais quanto progressistas, é que o homem é egoísta sim, e nisso todos concordamos com a palavra de Deus. Isso é a verdade. A cobiça e a inveja movem o mundo. Isso quer dizer que você tem que ser preguiçoso? Não. Isso quer dizer que você pode se contentar em viver da ajuda dos outros? Não. Isso significa que você só tem que ser paciente e esperar seus pais morrerem para você pegar a herança? Não, de jeito nenhum. Foi por inveja que o primeiro homicídio foi cometido. Caim matou seu irmão Abel. E por quê? A palavra diz que ele foi tomado de um fel, de um amargor, raiva, ódio, que o fez matar o seu irmão. Ele não olhou para ele mesmo, mas ele olhou para o outro. A cobiça é quando você olha para o quintal do outro de forma insatisfeita, quando parece que o que você tem e o que te é dado não é suficiente. E isso é o sentimento de incompletude, de falta, de carência, aquela mesma raiz que faz você desejar o que é do outro. Eu quero sim uma BMW, mas eu estou muito feliz com o meu Honda Fit. Eu estou satisfeito, de verdade. E aqui estou falando numa boa, se eu não tivesse também diria para vocês. Eu estou muito satisfeito com esse lado da minha vida. Então, se um dia vier um carro mais bonito, mais possante, para usar o termo que a Regina usou, tudo bem. Mas mais possante para quê também, né? Se eu, como crente, sou orientado a obedecer os limites de velocidade. O meu carro chega a 120, Juan. E 120 é o limite de velocidade em qualquer estrada. Né? Mais que isso, para quê? Para quê? Para ganhar multa, né? Para enriquecer os cofres da prefeitura municipal, né? 1 Timóteo 6, 9 e 10. Isso eu quero que vocês abram comigo. Primeira Timóteo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Vou repetir, tá? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Sabe por quê? Porque quanto mais você tem, mais você quer. Porque nunca é suficiente. E sabe por que a cobiça move o mundo? E gera, de certa forma, riqueza, em certo sentido? Porque o meu iate, eu não tenho, tá? Não quero também, prefiro a BMW. Não, eu vou reformar aqui meu desejo. Pastor, eu prefiro ser amigo de alguém que tem um iate. Entendeu? Porque eu uso sem precisar pagar marinheiro, guarda costeira, né? Reformar o casco. Melhor, é ser amigo do rei, né? O rei tem muita dor de cabeça. Então, eu tenho um iate. E não basta eu ter um iate. Eu quero botar o meu iate na costa de Mônaco, no final de semana do Grande Prêmio de Fórmula 1. Bom sonho. Aí eu chego lá com o meu iate. Olha, gente, eu tenho um iate e eu fui para Mônaco. Eu sou ou não sou rico? Já sou ricão, né? Pelo menos estou de boas. O iate é meu, tá? Os marinheiros são meus funcionários, contratados, tudo. Camila e eu fomos para Mônaco. Aí eu volto para cá e falo, gente, vocês são pobres, né? Então, eu vou chegar para vocês e falar, gente, eu estava no meu iate, na costa de Mônaco. Estava tão legal, muito divertido, cheio de gente. Né? Tomei champanhe. E aí eu vou me achar o máximo com vocês, porque vocês são ralé, vocês são pobres, vocês não têm um iate. Eu tenho. Só que eu cheguei lá em Mônaco e eu vi o iate de um príncipe árabe. E aí o meu iate, eu estava sentado no barquinho. De iate virou barquinho, porque eu olhei para o iate do sheik assim, ó. E aí eu olhei para o iate do sheik, o Neymar estava lá abraçado com ele, assim, não sei o que, cantando na costa de Mônaco. E eu, caramba, preciso trabalhar mais. Essa porcaria desse meu barco aqui. Já vou dar de entrada num outro. Né? Nunca é o bastante. Se você se deixar levar pelas coisas que você tem, com coisas que você pode ter, nunca é o bastante. Quer uma notícia? Triste essa notícia. Caixão não tem gaveta. Não dá para você levar seus Rolex junto. Não dá. Qual que é a solução para o pecado da cobiça? 1 Timóteo 6,8. Se anota aí, eu vou lendo mais rápido, tá? Vou lendo ligeiro. 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O segredo, que não é segredo, que está aqui revelado, para você não cair no pecado, no 10º mandamento, não descumprir o 10º mandamento, é contentamento. Satisfação. É um estado de felicidade com o que você tem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o que está escrito, o nada me faltará em hebraico, pode ser lido como de nada terei falta. Porque ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, pode dizer, então eu tenho que ter um iate. Eu exijo em nome de Jesus o meu iate. Eu não fiz isso à toa, vocês sabem, né? Por que eu fiz isso desse jeito, com essa voz? Porque tem muito irmãozinho caindo em engano e vivendo um evangelho que é assim. Eu determino a vitória. Olha, você não determina coisa nenhuma. Quem determina é Deus. O que a gente pode fazer é pedir com jeitinho. É devotar as nossas vidas a descobrir aquilo que está no centro do coração de Deus, para que a gente peça e dar-se-vos-á. Pedir e vai se dar. Bater e vai abrir. Buscai e achareis. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa missão, vivermos sabendo que Deus tem nos dado o que nós precisamos para viver.
A palavra da verdade é a referência. Concluindo, eu quero ler com os irmãos Romanos, capítulo 7, versículo 7. A pergunta de Paulo para a igreja de Roma é a seguinte. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Aqui, Paulo diz do tempo que ele era Saulo, um eminente judeu que poderia até ser sumo sacerdote, um cara com pedigree, poliglota, inteligente, a estrela daquela sinagoga. Uma estrela até que poderia ser da sociedade. Ele diz, eu cobiçava, ou eu não saberia o que era cobiça, se eu não tivesse a referência da lei de Deus. A lei, senhores e senhoras, não foi negada por Cristo. Ela é um entendimento incorreto nosso quando a gente lê o capítulo 5 de Mateus, né, o Sermão do Monte, e a gente lê que Jesus fala uma coisa, ouvistes o que foi dito. Aí ele diz o que a lei de Moisés diz. E depois ele vem e diz, eu porém vos digo. A gente tem a tendência de achar que quando Jesus diz, eu porém vos digo, ele está dizendo, esquece todo o resto, que eu estou dizendo uma coisa nova. Deus é amor, não se preocupa com a lei, não. Ele mesmo diz, eu cumpro a lei. O eu porém vos digo vocês aprenderam a cumprir a lei de Deus de um jeito frio, cerimonial, exterior, fachada. Eu, porém, vos digo, vocês têm que ser a lei de Deus. Vocês têm que trazer para dentro do seu coração. Por isso o pensar, o sentir, o olhar com olhos errados é pecado. Por isso Jesus eleva o padrão ao dizer que para cumprir a lei de Deus, todo o seu discípulo tem que ser um cumpridor dos 10 mandamentos, fiel. Todos nós, que sermos professores de 10 mandamentos. E mais, a nossa vida deve refletir aquilo que Deus orientou o seu povo a fazer. Não porque é assim que Deus nos criou, não só por isso, mas também porque Jesus nos resgatou de um reino e nos trouxe para outro. Nosso reino é um reino de consciência, é um reino de substância, é um reino espiritual, é um reino em que os sentimentos, em que as intenções, em que o coração importa. Não basta, no nosso reino, a gente ser bonzinho no Instagram. Para o mundo basta, para a gente não basta. Que o Senhor possa nos ensinar, meus irmãos, durante esse finalzinho de ano e no ano que vem, que a gente possa olhar para a lei de Deus como um todo. Que nós sejamos crentes de Novo Testamento e de Velho Testamento. Porque ambos são as testemunhas do Cordeiro, que vai um dia por um fim e julgar tudo isso. Amém? Amém? Que essa palavra seja pesada como deve ser, mas que não nos encha de culpa, mas de esperança. Que não nos encha de um peso, mas de fé. Que essa palavra nos dê a certeza de que a gente não pode fazer sozinho. E se a gente sair daqui hoje com essa pulgona atrás da orelha, tá bom. Tá ótimo. Sabendo que a gente não pode fazer sozinho, a gente vai depender de Cristo. Amém? E Ele há de fazer isso na nossa vida. O que Ele quer da gente não é que a gente tenha BMWs, vocês sabem disso. O que Ele quer da gente é que nós sejamos a pessoa certa em qualquer lugar. Vamos orar? Bendito Deus, nosso amado Pai, essa é uma porção da Sua palavra, em que nós confiamos como vida, como verdade. Pedimos que ela tenha plenitude na nossa vida. Abençoa, Senhor, cada um de nós, abençoa os nossos irmãos que não vieram. Cuida, Senhor, dos nossos corações, para que nós possamos ser a Tua igreja,
para que nós possamos ser achados retos, dignos, por amor do Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.